Você sabia que existe uma cidade no interior do Rio de Janeiro que já foi considerada uma das mais importantes do Brasil? Uma cidade marcada por pioneirismo, riqueza histórica e acontecimentos que ajudaram a moldar o país. Hoje eu vou te contar um pouco da história fascinante de Campos dos Goytacazes. Localizada ao norte do estado do Rio de Janeiro, Campos foi oficialmente fundada em 28 de março de 1835. Mas a história dessa terra começa muito antes disso. Ainda no século XVI, quando o rei Dom João III doou a capitania de São Tomé ao português Pero Góes da Silveira. Quando os portugueses chegaram à região, encontraram ali os índios Goitacás, povos indígenas conhecidos por sua força e resistência. Durante muitos anos, conflitos e disputas marcaram o início da ocupação da região. Somente em 1627, a coroa portuguesa decidiu dividir a capitania em grandes terras chamadas glebas, entregues a capitães portugueses. Foi o início da colonização efetiva. Pouco tempo depois, por volta de 1650, surgiu o primeiro engenho de açúcar em terras campistas. E em 1677, o Visconde da Seca fundou a vila de São Salvador dos Campos dos Goytacazes, dominando a região por quase um século. Naquela época, a pecuária se expandia rapidamente. Mas o verdadeiro impulso econômico viria depois, com a expansão da cana-de-açúcar, que transformou Campos em um dos centros econômicos mais importantes do país. Ao longo dos anos, Campos também teve papel marcante em momentos históricos do Brasil. Foi daqui que partiram voluntários para lutar na Guerra do Paraguai, em 28 de janeiro de 1865. A cidade também se destacou no movimento abolicionista. Em 17 de julho de 1881, foi fundada a Sociedade Campista Emancipadora, que lutava pela liberdade dos negros escravizados. Entre os grandes nomes desse movimento estava José do Patrocínio, conhecido como o Tigre da Abolição. Campos também recebeu visitas do imperador Dom Pedro II e participou ativamente da luta republicana. Mas não foi apenas na política que a cidade se destacou. Campos sempre foi uma cidade pioneira. Aqui surgiram feitos impressionantes para a época. Em 1831, foi lançado o primeiro jornal da cidade. Em 1832, foi fundada a loja maçônica Firme União, considerada a primeira do Brasil. Em 1844, nasceu a livraria Ao Livro Verde, considerada a mais antiga livraria em funcionamento no país. Mas talvez um dos momentos mais impressionantes da história campista tenha acontecido em 1883. Campos se tornou a primeira cidade da América do Sul a ter iluminação elétrica. Sim, antes mesmo de muitas capitais. A cidade também cresceu com a chegada da ferrovia, que transformou Campos em um importante centro de transporte e comércio da região. Com o passar dos anos, outro fator mudaria completamente a economia local: a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, no litoral da região. Essa descoberta trouxe um novo ciclo de desenvolvimento. Hoje, Campos dos Goytacazes é o maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, cortado pelo Rio Paraíba do Sul e cercado por uma história rica, cheia de conquistas, cultura e tradição. Uma cidade que ajudou a construir capítulos importantes do Brasil. E essa foi apenas uma pequena parte da história de Campos. Se você gosta de história, curiosidades e conteúdos como esse, siga o canal do Matheus Bolino.